Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. Amém. No Evangelho de hoje, Jesus nos propõe mais uma parábola, nos fala através das parábolas. E nessa parábola ele fala que um homem, ele vai e planta o trigo. O próprio homem, o próprio dono do terreno, o próprio rei, planta o trigo. O cuidado que ele tem para com o seu trigo, para com o seu campo, cuidado que Deus tem para conosco. Mas depois veio o inimigo e plantou o joio. E os servos, que estavam preocupados, perguntaram: mas como? Plantasses trigo bom e estamos vendo que está crescendo joio. E é normal que com que tem uma plantação, ele vai tirar as ervas daninhas para que não danifique a colheita. Só que o Senhor, ele disse que não, ele disse para não arrancar nada, para não ter o perigo de arrancar junto com o trigo, aliás, junto com o joio, o trigo. E veio mostrar que devem os dois crescerem juntos. E no fim da colheita, no momento certo da colheita, ele vai separar. Esta é a misericórdia do Senhor, que age com justiça, com misericórdia e com justiça. Ele não quer arrancar o trigo logo, o joio logo, para não arrancar nenhum daqueles que ele escolheu para ele, nenhum trigo, nenhum bom, mas ele deixa crescer os dois juntos, porque a realidade do bem e do mal, apesar que Deus não queria o mal, ele queria o bem, queria o bom, mas o inimigo foi e semeou o mal. E essa realidade do mal nós temos que aprender a conviver. Conviver com as pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia, que estão imersas no pecado, que têm um coração mau, um coração corrompido. Assim como também aquele mal que tem e existe dentro de nós. Porque nenhum ato nosso, ele é totalmente bom. Nenhum ato nosso é completamente bom.
tem sempre alguma coisinha de pecado, alguma semente, algum pensamento, alguma inveja, alguma coisinha que pode nos levar para o mal. Porque nós é que devemos detectar na nossa vida, no nosso interior, este mal que existe. E devemos aprender a não segui-lo, aprender a extirpá-lo, aprender a esperar e confiar no Senhor e a vivermos de acordo com a graça que Deus nos dá. E da mesma forma, devemos também ver no nosso dia a dia, compreender no nosso dia a dia, aquelas pessoas que são más, a maldade que está ao nosso redor, não necessariamente nas pessoas, mas o mal que está ao nosso redor. E devemos procurar conviver com elas, sem nos deixar contaminar por elas, sem deixar com que o mal interfira e vença e nos leve a apodrecer, nos leve a estragar a nossa vida. Porque o mal, então, ele é uma realidade que está também em todos os lugares. Também dentro da igreja existe o mal. O mal que trabalha, esse joio que cresce junto com, o joio que cresce junto com o trigo e que quer sufocar o trigo, quer levar o trigo à perdição. E nós somos chamados a viver neste mundo, somos chamados a crescer neste mundo, com essa realidade do mal que quer nos sufocar, quer nos levar à perdição, quer nos matar. Por isso que é necessário estarmos atentos, de saber discernir saber discernir o mal que está ao nosso redor. E hoje, infelizmente, nós vemos que o mal ele está muito grande ao nosso redor. Ele está de uma forma muito acentuada ao nosso redor. E nós somos chamados a perceber, não somos chamados a ficar alienados, sabe, a vir à igreja, rezar o dia inteiro e depois não saber, não entender, não compreender o que o mal está fazendo ao nosso redor. Como é a nossa oração se nós não sabemos o que o mal está tramando, o que o mal está fazendo no mundo, o quanto o mal está estragando e desviando e sufocando as pessoas boas deste mundo? Nós somos chamados a abrir os nossos olhos, a fazer alguma coisa. Jesus foi aquele que veio e sentou com os pecadores, sentou com as prostitutas, não para ser igual a elas, não para ser igual aos pecadores, mas para ajudá-los a sair desse sufoco, a sair dessa opressão, a sair dessa vida. E é o que o Senhor espera de nós, que nós venhamos primeiro a abrir os nossos olhos para o mal que nos rodeia, para não cairmos nas tentações do mal, e depois ajudar os outros a enxergar esse mal que nos rodeia, que rodeia todo mundo. É por isso que hoje se diz muito que o inimigo, o diabo, o Satanás não existe. Por quê? Porque querem que pensamos que o inimigo não existe, que não existiu esse inimigo que semeou o joio, que esse inimigo é fantasia, que não existe. Então que tudo é normal, tudo é normal, tudo é permitido, tudo é bom. E eu devo viver a minha vida da melhor forma possível. Só que nós esquecemos que
naquele dia em que o Senhor determinou e determinará, Ele vai pedir para que os seus servos, os anjos, separem o trigo e o joio. E aqueles que estão se tornando joio, que estão corrompidos com o joio, que não prestam para Deus, o que vocês acham que Deus fará? Qual será o destino deste que Deus está, que se foram corrompidos? Qual será o destino? Deus, Ele age com misericórdia. Esta é a misericórdia de Deus. Deixar com que nós vivamos junto com o mal. E que nós tenhamos a escolha de sermos bons ou maus. De aprendermos a viver e lutar pelo bem ou nos deixar corromper pelo mal. E essa que é a jogada do inimigo. Ele quer que nós achemos que Deus nos perdoará sempre. E dessa forma podemos viver tranquilos, aceitando tudo que é errado, aceitando tudo que é pecaminoso, que a Bíblia fala que é errado. E dessa forma, quando nós compreendermos que nós estamos errados, quando formos cobrados, nós estaremos já perdidos. O pior é que esta é uma coisa de mentalidade. Se nós não estamos atentos, pensamos e pensaremos como o mundo, como este mundo. E já muitos cristãos católicos pensam como o mundo e não pensam mais como Deus. Por quê? Porque não se lê a Sagrada Escritura, porque não tem um terreno bom que guarda a palavra de Deus, porque tem uma vida carnal, não uma vida espiritual. Esquece que nós somos corpo, alma, espírito, e que nós, no final da vida, nós temos a nossa alma que dará conta a Deus. Então, nós trabalhamos, lutamos a vida inteira pensando somente no nosso corpo, nas coisas carnais. E depois vamos perceber que a carne permanece aqui, que as coisas da carne são passageiras, e nós perderemos tempo. A coisa mais importante na nossa vida é a nossa vida espiritual. É a nossa vida espiritual, porque ela ninguém pode tirar. Ninguém pode matar a nossa alma, a não ser Deus. E a não ser que nós escolhamos viver no pecado. A não ser que nós escolhamos deixar-se sufocar pelo mal que também habita muitas vezes dentro de nós. Deus, Ele nos convida a lutarmos contra esse mal, a crescermos também pensando na nossa vida espiritual, a alimentar a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, precisamos pensar no nosso espírito, na nossa vida espiritual. Depois, Deus também providenciará para o nosso corpo aquilo que é necessário. E também nós temos a força necessária para trabalhar, para adquirir. Mas não podemos deixar de lado aquilo que é importante na nossa vida, o nosso espírito, porque senão estaremos perdidos. Paulo ele vai dizer que próprio esse Espírito Santo que age, que vem em socorro da nossa fraqueza. Esse Espírito Santo é Ele que nos guia, nos conduz, ilumina a nossa mente, ilumina a nossa inteligência para compreendermos o que é certo e o que é errado.
o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. Aquilo que eu devo aceitar e aquilo que eu não devo aceitar. Só que se eu não alimento esse Espírito, se eu não dou espaço a esse Espírito Santo de Deus, eu sou levado como vento, sou conduzido como rebanho, como aqueles rebanhos que não sabem para onde vai e que muitas vezes são enganados por lobos com peles de ovelhas. Eis que o Senhor nos chama e nos convida a sermos pessoas que sabem o que querem, sermos pessoas que valorizam aquilo que Deus nos dá, pessoas que sabem buscar o bem e renegar o pecado, porque o Senhor espera isso de nós. Ele poderia muito bem não deixar o inimigo plantar o joio, só que como seríamos nós? Como uma marionete. Nós não iríamos a Deus por livre vontade, por livre e espontânea vontade. Nós não iríamos reconhecer o grande e imenso amor que Deus tem para conosco. Nós não iríamos reconhecer, porque estaremos todos já pensando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Deus, Ele quer nos atrair por seu amor. Ele quer que nós desejemos servi-lo. Ele quer que nós escolhemos servi-lo. Agora cabe a nós decidirmos o que fazemos da nossa vida. É Ele que decide o nosso destino, mas Ele decide o nosso destino em virtude do que nós decidimos a nossa vida inteira. Quer dizer, no final Ele só vai dizer o que nós escolhemos, o que nós desejamos. Se nós desejamos o mal, como é que Ele pode dizer que nós somos bons? Se nós fazemos só o mal, como é que Ele pode dizer que nós somos inocentes, somos coitados? Ele dá oportunidade para a conversão de todos, mas cabe a nós aproveitarmos essa oportunidade. Que o Senhor nos ajude a termos a inteligência de não pensarmos como este mundo, não deixar com que esse mundo nos conduza para o abismo, mas termos a sabedoria do Espírito Santo. Clamar para nós essa sabedoria do Espírito Santo, para que as barreiras que temos, para que toda a influência do mundo, para que toda a opressão que o mundo exerce e pressão que o mundo exerce sobre nós, não possa vencer as nossas escolhas, não possa nos fazer sufocar, mas que nós possamos ressurgir para que nós possamos viver na graça do Senhor, viver segundo o que Deus deseja de nós. Paulo, ele vai dizer que segundo o Espírito intercede, pois é sempre segundo Deus que o Espírito Santo intercede em favor dos santos, Nós somos chamados à santidade. Nós somos santos, não porque nós já somos santos, mas porque Deus nos dá a graça da santidade. Deus nos dá o teu Santo Espírito que nos conduz à santidade. Ou deixamos esse Espírito agir na nossa vida, ou buscamos Ele, ou seremos jogados fora. Porque não ser santo é ser fracassado. Não ser santo é ser derrotado. Não ser santo é sinal de que estaremos fora do reino dos céus. Que o Senhor nos ajude a buscarmos essa santidade,
a buscarmos a graça de Deus na nossa vida. Que Ele nos ajude a sermos fiéis, firmes e compreendermos e lutarmos contra o mal que está muitas vezes dentro de nós e ao nosso redor, para que quer nos sufocar. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos ser santos, santos com a graça de Deus, com a graça do Espírito Santo.